Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Livro Júlio Diniz, Joaquim Guilherme Gomes Coelho, esboço biográfico. Por Alberto Pimentel. Esboço biográfico de Júlio Diniz. Capítulo 1. Ao cômoro do atleta que caiu fulminado pela morte, não deixarão de ir, em piedosa romagem, com as flores da saudade, os que mais de uma vez lhe viram lampejar as armas impolutas ao sol da glória literária. É um dever e um desafogo esta visita ao túmulo de uma realeza que se extinguiu para os homens do seu tempo, mas que deixou após si um rasto luminoso, no qual há de reviver através das idades futuras. E tanto maior dever é, e tanto maior desafogo se afigura, quanto é certo que a literatura portuguesa que parecia preparada para a longa vida depois da fecunda revolução do romantismo, está vendo rarear dia a dia as suas fileiras, já porque a morte lhes dizima, e já porque a política lhe vem roubar com mão sacrilega os mais denodados legionários, para lhos amolentar na vida regalada dos encargos parlamentares e diplomáticos. Cada vez se vão multiplicando as perdas e as deserções, e todavia não se enxerga ainda no Oriente o primeiro alvor de uma aurora de redenção, que prometa trazer novos apostolos e novos soldados, novos elementos de vida numa palavra, para o futuro das letras pátrias. Vejamos se é isto verdade, ou se não passa de uma asserção gratuita. Percorramos ainda que com o coração cheio de mágoa, e os olhos marejados de lágrimas, os fastos da literatura moderna. A cada passo, ao folhearmos tão triste necrologio, encontraremos uma página tarjada de lucto, a recordar um talento que se apagou. Para logo se nos deparam os nomes ilustres de Lopes de Mendonça, de Soares de Passos, de Coelho Lousada, de Faustino Xavier de Novaes, de José Freire de Serpa, de Arnaldo Gama, de Rebelo da Silva, de Gomes Coelho, e de quantos outros que nos não lembram agora. As deserções são por igual numerosas, mas, visto que escrevemos no Porto, contemo-as apenas intramuros, e recordemos alguns literatos que se secularizaram, José Gomes Monteiro, Augusto Luso, Alexandre Braga, e muitos outros que se dariam já por afrontados se rememorássemos a sua velha familiaridade com as musas. O mesmo aconteceu com o SNR. Alexandre Herculano, que, segundo parece, trocou definitivamente as letras pela agricultura. Este mesmo pensamento já o SNR Visconde de Castilho o deixou apontado na conversação preambular que abre o de Jaime. Dos nossos poetas, diz ele, que tantos e tão viçosos pulularam sempre ao bafo benigníssimo destes ares, quantos apontamos hoje em dia? Morreram uns, envelheceram outros, que é pior maneira de morrer, outros secularizaram-se para os negócios, outros desertaram para a política. Não poucos sucumbiram à epidemia da inércia e jazem sobreviventes a si mesmos sobre os seus próprios nomes, como estatuas sobre túmulos armadas mas inertes. Raros são, pois, os que infatigáveis, se conservam ainda abroquelados para os mais galhardos torneios do pensamento, como que zombando da idade, que é enfermiça e cobarde o mais das vezes. O autor das linhas que deixamos citadas, o SNR Visconde de Castilho, todo se enleva ainda no doce poeta da sua lira, vazando no suavissimo ridão da língua portuguesa, as mais formosas obras-primas da literatura estrangeira. Não há de certo em paz nenhum mais abundante e prestimosa velhice. O SNR Castilho é mais do que um tradutor, é um nacionalizador. Rir-se-ão da sua glória os meticulosos, dizendo que é crime de lesa majestade o por mão reformadora nos monumentos artísticos. Será. Mas o que é em verdade muito para louvar e agradecer, é que um literato português esteja dando à sua pátria, um Anaxireonte que ela não tinha, um Molière que lhe faltava, e um Goethe que lhe não dera a Deus. Camilo Castelo Branco é realmente um escritor incansável,
que tem enfermado na faina das letras, e que nela espera morrer, como aqueles guerreiros legendários, de que fala a história nacional, que só largavam da mão a espada, quando a morte lhes desnervava o braço. Júlio César Machado sustenta há longos anos as boas tradições do folhetim português, com uma graça e uma delicadeza que fazem ainda supor que ele não completou sequer 25 anos. O SNR. Dom Antônio da Costa tem sido, é, e será sempre o apostolo convicto da suada obra do bem, o propagador nunca esmorecido dessa grande verdade chamada instrução nacional, que aos espíritos mais levianos de Portugal se afigura ainda, e Deus sabe por que tempo se afigurará infelizmente, uma formosa utopia de ministro-poeta. Pinheiro Chagas é destes combatentes válidos e corajosos, que nunca desanimam nem fraquejam nas campanhas literárias, posto que seja muito para recear que a política que já lhe franqueou as portas de S. Bento, venha um dia a adormecê-o na indolência dos seus braços perfidamente voluptuosos. Poderá causar reparo que não citemos o nome do SNR. Mendes Leal, mas S. X. Envolvido em negócios diplomáticos presentemente, só de longe a longe aparece na imprensa ou desobrigando-se de encargos acadêmicos, ou modulado um carme fugitivo que mais saudades nos deixa da sua lira poderosa. O SNR. Manuel Russado, hoje barão deste nome, e que era aliás um folhetinista de muito espírito, saiu de Portugal para exercer no estrangeiro um consulado, quando o Visconde Ponson do Terraio lhe começou a disputar tenazmente o res de chaussé do Diário Popular. São portanto 3 ou 4 os lidadores que estão em campo, e que e recolhem os louros do triunfo, sempre que saem a provar a fina tempera de suas armas. Outros como João de Deus, Antero de Quental, Pereira da Cunha, Visconde de Benalcanfor, Ricardo Guimarães, Teixeira de Vasconcelos, que talvez enojados desta aluvião de versões atostam o volume e de questiunculas de fanatismo religioso e política bichosa, raro dão mostras de vitalidade literária. Intencionalmente deixamos para o último lugar o SNR. Teófilo Braga, por se nos afigurar que, escrevendo a história da literatura portuguesa, está traçando o epitafio das letras pátrias, cuja nova história só uma outra renascença próxima ou remota poderá reatar. Procurando as causas etiológicas desta crise literária, não seremos dos que só atribuem o mal aos romances abstrusos de Ponson do Terraio, a influência nociva da sua escola realista, e as operetas do Offenbach, mas sim dos que lançam a culpa a esta epocha revolucionária e anormal que está colocando a Europa toda sobre a cratera de um vulcão, que tem já vomitado as primeiras lavas. Não queremos ser profetas da história, e aventar em que período, e sobre que zona geográfica arrebentará primeiro a medonha erupção. Há de vir, infelizmente acreditamos que há de vir, mas não sabemos quando. O que é porém certo é que esta ebulição... Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.